Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é distribuição interna. Os tópicos a serem abordados nessa aula são movimentação de materiais, equipamentos de movimentação interna. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de enumerar os equipamentos de movimentação mais utilizados, descrever a importância da movimentação de materiais e escolher o melhor tipo de equipamento para uma dada situação. Movimentação de materiais. Vamos pensar no sentido de distribuição interna. Como assim? Suponha que eu fiz um pedido, uma importação. Esse produto que eu solicitei veio de navio, unitizado num container. Um caminhão estava aguardando num porto, pegou aquele container e levou até a minha empresa, até a minha fábrica, até o meu galpão. O caminhão estaciona e o que nós começamos a fazer agora? A distribuição interna. Sim, tudo que envolve o momento que a mercadoria está dentro do meu galpão, da minha empresa, do meu armazém, é o que envolve distribuição interna. Então eu preciso ter veículos industriais que entreguem essa mercadoria, que possam dentro ali do meu galpão transportá-las. Faz sentido para você? Então algumas empresas dispõem dos mais variados aí equipamentos. Caminhão, um deles, empilhadeiras. Você já viu aquelas pontes rolantes que ficam nas empresas? Próximo a um guindaste, mais ou menos assim. Uma ponte rolante, ela fica no teto do armazém, literalmente, e é uma ponte, então ela vai pegar uma mercadoria do ponto A, ergue e leva até um ponto B. Pensa num guindaste. Funciona similar a um guindaste, mas é uma ponte que fica fixada no teto da empresa. Então ela se locomove para frente e para trás, conforme a necessidade. Todos esses são equipamentos utilizados para que eu possa distribuir o material internamente. Mas você pode estar se perguntando, mas isso é uma situação que exige toda uma técnica, pessoas preparadas, equipamentos adequados? Sim, você tem toda a razão. A distribuição interna de materiais, para ser bem executada, necessita sim de planejamento, execução. Lembram aquela questão de estoque? Pensem no estoque. Quando você tem uma empresa, eu não preciso organizar o meu estoque, separar o que é estoque matéria-prima, estoque de produtos em processamento, estoque de produtos acabados. Já pensou se quando o produto chega à minha importação, eu armazeno ele sem nenhum critério e misturo tudo? O produto que já está pronto com o produto que não está? Vai dar uma grande bagunça. Então, dentro de administração de materiais, precisamos nos preocupar com essa importante parte, a distribuição interna. Movimentação de materiais, vamos comentar agora a respeito dos 5 principais tipos de equipamentos utilizados aí para distribuir a mercadoria internamente. Veículos industriais, carrinhos industriais, empilhadeiras, rebocadores, autocarrinhos e guindastes autopropelidos. Pensem assim, a ideia dos veículos industriais são veículos de porte que aguentam transporte aí de mercadorias de, por exemplo, um peso significativo. Pensem numa empilhadeira. Já viu uma empilhadeira em ação? Uma empilhadeira, ela vai, por exemplo, se fixar a um pallet. Nós temos os garfos da empilhadeira, que eles entram ali no pallet. Ele vai elevar o pallet e levar aí no local necessário.
Para nós, da área, já temos aí alguns termos que são utilizados. Em uma estrutura drive-in, que eu tenho pallets sobrepostos um em cima do outro, é justamente essa a ideia da empilhadeira. Ela traz o pallet e, vamos colocar assim, estaciona na estrutura drive-in. Se for uma estrutura drive-thru, o que eu faço? Eu estaciono ali o pallet, eu tenho a entrada e o corredor de saída. Então é justamente para isso que servem os veículos industriais, para transporte de mercadorias, para facilitar o transporte. Equipamentos de elevação e transferência, exemplo, talhas, guindastes fixos, pontes rolantes, empilhadeiras novamente, pórticos e semipórticos. Transportadores contínuos, correias planas ou côncavas, elementos rolantes, como rodízios, rolos ou esferas, correntes aéreas ou sob piso, taliscas e elevador de caçamba contínuo. Você já viu numa indústria alimentícia, por exemplo, aquela imagem de um produto que entra numa, literalmente, escada rolante? Ele vai aqui, ele vai passando, e aí as pessoas vão atuando, agregando valor naquele produto. Uma linha de montagem, vamos pôr assim. Já viu uma linha de montagem? A mercadoria vem, eu atuo, por exemplo, apertando um parafuso, embalando, vai embora e já vem a próxima. Eu tenho ali uma escada rolante, eu tenho uma esteira, pensem numa esteira, que ele traz a mercadoria de forma contínua. Embalagem, containers, big bags ou pallets. As big bags, por exemplo, elas podem ser utilizadas como uma alternativa de armazenagem de grãos. Quando eu tenho nos portos, por exemplo, aqueles silos e tanques enormes, você já viu? Que eu tenho aqueles silos e tanques enormes para armazenar grãos. Às vezes eu posso armazená-los numa big bag. Essa é a ideia, uma alternativa. Lembrando que aqueles silos e tanques podem inclusive serem alfandegados. Ou seja, a autoridade ela pode ir lá para averiguar a quantidade que tem de grãos, se faltou alguma coisa, se está tudo dentro das normas. Recipientes unitizadores. Paletização. Permite que a carga seja paletizada, ou seja, envolvida em filme PVC. A paletização, eu vou passar um exemplo que talvez você já tenha visto. Num aeroporto, quando nós temos uma bagagem, já viu aquele equipamento que envolve a nossa bagagem com um plástico para proteger a nossa bagagem? Já fez isso? É algo similar à paletização. Ela envolve o pallet com um plástico, um PVC, para dar maior sustentação, para evitar que a mercadoria fique se locomovendo. Estruturas de armazenagem. Porta-pallets convencional, estrutura drive-in e estante. Estruturas de armazenagem, a estante fica bem fácil, porque talvez você tenha uma estante em casa. Uma estante, sim, que eu coloco meus livros, por exemplo. Nas indústrias, nos armazéns, nós temos uma estante parecida, só que ela recebe o nome de estrutura drive-in. Por quê? Eu tenho uma altura enorme num armazém que eu coloco um pallet em cima do outro. Só que assim, funciona similar a uma estante. Já pensou se eles ficassem literalmente um em cima do outro? Se eu tivesse que tirar o de baixo, teria um problema enorme. Então, a estrutura drive-in é feita de uma forma que eu consigo, com a empilhadeira, encaixo o garfo da empilhadeira na estrutura drive-in e empurro ali o pallet para dentro da estrutura. Assim, eu não preciso me preocupar com esse tipo de situação. Equipamentos de movimentação interna. Falamos de alguns deles. Mas agora chegou uma hora séria. Você já ouviu falar de acidentes que acontecem nas indústrias? Em um eventual galpão, alguma situação do tipo? Infelizmente são coisas recorrentes e que devemos nos atentar. Sim, equipamentos de movimentação interna, uma estrutura drive-in, que eu trabalho com altura,
Por exemplo, as empilhadeiras, é uma coisa muito perigosa. As pontes rolantes que comentamos. Já pensou se um pallet está numa ponte rolante e cai na cabeça de alguém? Aquele negócio pode pesar toneladas. Então eu devo respeitar todas as regras, as normas que aí envolvem a questão de segurança do trabalho, pois vidas podem ser perdidas aí por não observarmos as regras. Tenho uma dica para vocês, aproveitem e entrem no link, que fala sobre os diversos tipos de equipamentos industriais, utilizados, por exemplo, em distribuição interna de mercadorias. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre distribuição interna. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!